desbastando o nosso segundo bloco de mármore, e hoje é o soltar. Nós vamos trabalhar o soltar como esse bloco de mármore que nos impede de trabalhar essa consciência do soltar, a ação do soltar. Então, eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar sobre o soltar, a importância de soltar. E teve até uma época que nós tinha muito essa questão sobre o soltar e não fazer nada. Tá, então não vou fazer nada, eu vou ficar aqui. Soltei. E as coisas vão acontecer. Tinha toda uma... que não é lógico, não é essa ideia, com certeza, da pessoa, mas é um campo de informação que estava, né, rodando, trazendo essa linha de raciocínio para ela. E nós passamos por várias questões sobre se soltar, esse bendito do soltar. E o que eu percebi também em meus atendimentos e comigo também, uma questão do soltar, era que, para eu conseguir soltar, porque o soltar não é uma não ação, o soltar, ele tem uma ação, só que ela não é uma ação ativa. Ela ativa em primeiro plano, ela é como se fosse um controle. Então, eu solto, esse soltar, eu solto o controle, o comando. E aí, eu gerencio. Só que para eu fazer isso, lembra que eu falei, eu acho que no vídeo 1 para vocês, que eu tive uma dificuldade muito grande com essa minha linha de raciocínio que foi criada, né, que eu desenvolvi sobre a criação, que não tinha muita gerência, e que eu comecei, uma das questões do controle, de ter que controlar, é porque nós temos uma linha disfuncional, a linha que nós criamos de entendimento sobre o que é a criação é muito disfuncional, então nós precisamos controlar, que gera-se, então, a insegurança, porque não tem ninguém no comando aqui, não tem ninguém, o barquinho não tem ninguém no manche, no navio, no barquinho, e aí, então, eu preciso controlar esse barco. Mas, então, quando eu entendo o que é a fonte criadora, o que é Deus, o que é a criação, eu consigo, então, começar a conseguir trabalhar o soltar. É isso mesmo, o soltar, ele tá, para você trabalhar literalmente soltar, você vai ter que mexer na estrutura que foi desenvolvida, na ideia que foi desenvolvida, na fonte, sobre quem é a fonte criadora, quem é Deus para você, como você vê, como você se relaciona com o grande espírito, com a criação. Então, quando nós olhamos para o soltar, nós esbarramos nesse segundo bloco de mármore, que é ok, eu vou soltar. Mas para eu soltar, eu vou ter que soltar para alguém. Para eu conseguir soltar, eu vou precisar soltar na mão de alguém. Então, eu estou aqui segurando aquela corda, solta a corda, eu vou ter que trabalhar esse soltar simbolicamente, de soltar essa corda na mão de alguém. Eu vou ter que dar esse comando, eu vou ter que dar esse manche na mão de alguém, eu vou ter que dar esse meu barco para alguém, vou ter que colocar na mão de alguém. E aí, se essa minha relação com esse alguém, com a fonte criadora, com o grande espírito, a criação, for disfuncional, se tiver uma ideia de punição, eu não vou conseguir soltar. Eu ainda vou ficar aqui com medo de que qualquer coisa eu fale dentro desse barco, eu vou ser jogada para fora do barco. Se eu tiver alguma ideia, assim, da criação, que foi, no meu caso, assim, totalmente disfuncional, assim, de não ter uma linha, de não conseguir entender a linha de raciocínio, de não entendê-la, de como se fosse louca, eu não vou conseguir soltar também, porque eu vou entender que ela não vai fazer aquilo que é melhor para mim. Ela vai fazer aquilo que ela acha que é melhor, mas não sei se é o melhor para mim. E eu não vou conseguir também soltar esse manche na mão dela. Então, inevitavelmente, gente, quando nós trabalhamos o soltar, de uma forma bem profunda, nós vamos precisar trabalhar dentro de nós essa nossa relação com a fonte criadora. Nós vamos trabalhando isso na medida com que nós vamos precisando dar um passo a mais, nós vamos precisando desbastar mais uma parede de mármore. Vou dando mais um passo, vou subindo mais um passo na evolução, vai ser mais uma parede de mármore que eu vou ter que desbastar. Então, nós vamos precisar, e este momento nos pede, está nos pedindo olhar para quem? Para qual foi a relação que você criou com a fonte criadora? Para você avaliar essa relação, para você olhar para ela, refletir sobre ela, de como que é essa estrutura. Então, tem uma palavrinha
que eu acho bem interessante. Sabe quando você, às vezes, não liga muito? Vou usar a expressão. Sabe quando você fala, não, tá tudo certo? Tá tudo bem? E eu não... Calma, deixa eu... Se esse vídeo chegou para você, porque você, em alguma instância, merece olhar para esse lugar. E para o que fundiu esse lugar dentro de você. Sem culpa, sem raiva, sem rancor, sem julgamento, assim, porque a culpa foi da minha mãe que foi rezar para mim, a culpa da catequese, a culpa das religiões, a culpa disso foi, sabe, sem projetar lá fora. Esquece lá fora. Esquece o livro, esquece a aula, esquece. Deixa. A pessoa que te disse, isso tudo é a mente te colocando, te desviando de olhar para o que realmente importa. Assim, o que veio, que trouxe isso aqui, foi. Isso aqui está aqui, isso aqui está com vocês. Só você pode resolver isso aqui. O que ocasionou foi. Só você pode resolver isso aqui. O que ocasionou a estruturação dessa disfunção, dessa linha de raciocínio, não tem mais, nesse instante, não é para ter força sobre você, porque agora isso aqui está com você e você pode soltar. Você pode soltar. Como? Criando uma nova linha de raciocínio, criando uma nova linha de entendimento, estruturando como você almeja estruturar essa linha de raciocínio, como que você almeja, como que você deseja se relacionar com a fonte criadora. Então, o que nós entendemos? Que ela é amor incondicional, que a criação é amor incondicional, que ela nos cria, que nós saímos de dentro do coração dela, e que nós moramos dentro do coração dela, que ela vive em nós, a cada instante. Por isso que ela sabe exatamente onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, tudo sobre nós, porque ela habita dentro de nós, cada um de nós. Onipotente, onisciente, porque ela está em nós a cada instante. E ela é amor incondicional. E eu aprendi isso através de Jesus, porque quando Jesus veio e quando os outros mestres vieram, Buda, filósofos que vieram para cá, eles, Rumi, acho que a pessoa, de verdade, a pessoa que me fez fazer um clique assim, foi Rumi. Foi uma frase que eu ouvi no documentário, que estava no documentário e falou assim, o que foi dito à rosa, que a fez desabrochar, é o que foi dito também aqui dentro do meu coração. É mais ou menos assim, não é com essas palavras, mas mais ou menos assim que falou. Eu ouvi também aqui no meu coração. Então, esse oculto nessa frase de Rumi foi tão forte, que a estrutura da fala dele, na forma que ele estruturou essa frase, tocou o âmago na minha alma. E a partir daí, eu comecei a desbastar, já faz bastante tempo, gente, bastante tempo mesmo, mais de 10 anos. Eu comecei a desbastar, mais ou menos 10 anos, a desbastar alguns lugares aqui que me impediam de olhar a fonte criadora como amor incondicional. E quando você olha o entorno, você fala assim, não é possível, porque isso, aquilo, tanta maldade, tanta coisa ruim, quando você olha para isso tudo, aí você começa a se atordoar. Mas quando eles trouxeram, e essa sempre foi a rota, então, existe algo aqui bem disfuncional que eu vou precisar desbastar para conseguir ter a mesma linha de raciocínio que eles. Então, se Rumi trouxe a linha de raciocínio, e quando ele falava, ele parecia saber muito bem do que ele estava falando, porque ele conseguiu tocar o âmago do meu coração, a essência aqui dentro sabia que aquilo lá fazia sentido, que tinha uma verdade naquelas palavras. E quando o que trazem sobre Jesus, como ele andava por aqui, porque daí essa foi a segunda parte que me olhou assim, olha, eu preciso trabalhar essa minha linha de raciocínio para olhar um amor incondicional. Quando Jesus andava por aqui, muitos relatos se trazem, principalmente
o doutor espanhol, que a Mônica de Medeiros canaliza, quando ele fala sobre a história de Jesus, ou quando você vai ler também na Bíblia, ou em outros lugares, você vê que a forma com que ele falava com as pessoas, a forma com que ele nos via, ele realmente nos via. Ele via toda a confusão ao nosso entorno, toda a confusão ao nosso redor, mas o fato dele conseguir nos ver em essência, fazer com que ele apenas percebesse essa confusão, e quando ele falava diretamente para o seu coração, porque ele nos via. Ele sabia que todas essas crenças gerando, esses conceitos, tudo isso aqui, nada mais, nada menos, era apenas a ideia que nós fomos criando sobre estar apartado da criação, nos percebermos distante, nos percebermos sendo não vistos pela criação, a gente se percebe não sendo amado pela criação, como se ela não nos amasse, não nos visse, não nos percebesse, não nos amparasse. Tem, sabe, essa nossa visão para essas inúmeras informações do gesso que foi sendo construído, das coraças, elas nos trazem essa separatividade da criação. Então, ele sabia que toda a origem da nossa dor era a nossa sensação de estar apartado, de nos vermos distante da criação, não amados por ela, ou termos uma ideia bem disfuncional, que nem eu tinha da criação, que era louca, era ruim, era punitiva. Então, ele falava e nos tocava, porque tocava o nosso centro, o nosso âmago. Um dia que eu ouvi, né, o doutor espanhol falando, através da Mônica, que quando Jesus passou por aqui, ele foi muito perseguido, e em uma desses instantes, alguém pegou uma pedra para acertar ele, jogar nele, né? Ele ficou muito atordoado com o que ele trazia, por quem ele era, e quis jogar uma pedra nele e acertar mesmo, né? Para matar Jesus. E aí, naquele instante, os apóstolos foram para bater nesse rapaz, e Jesus parou tudo. Não. E Jesus olhou para o rapaz e disse: meu amigo, não há por que Deus não te amar. Não há por que Deus não amar você. Não há por que Deus não te amar. Veja, o rapaz não falou nada. Nada para Jesus. Ele apenas queria acertar uma pedra nele, matar ele, por uma razão. E Jesus falou para ele: não há motivos para a criação não amar você. Que Deus não te ame. E aí o rapaz começou a chorar muito, em prantos. Quando eu ouvi isso, eu entendi que era muito que Michelangelo escreveu, de ver além. E aí o rapaz dizia para ele: tira essa dor que me impede de te amar. E ele dizia: meu amigo, não há motivo pelo qual a criação não amar você. Deus ama você. E Jesus via que o motivo daquela dor, daquela raiva, daquele jovem, era a ideia de que ele não era amado pela criação, não era visto pela criação. E aquela fala de Jesus libertou aquele rapaz naquele choro, sabe? Porque daí ele conseguiu se ver pertencente, conseguiu ver que a criação amava ele, que Deus o ama, independente de qualquer coisa que nós tenhamos, que sabe, um dia da nossa vida feito, independente, ele nos ama, porque ele não é julgativo, punitivo, ele é amor, que ele sabe, assim como Jesus nos mostrou, ele sabe, ele vê tudo que nós somos de verdade e que um dia vai se fazer nas nossas ações, porque não vai mais ter projeções e dúvidas de quem nós realmente somos e de quem a criação realmente é. Então, essa eu acho que é a parte mais importante, uma das partes mais importantes que eu tenho a falar para vocês, mais do que a do vídeo 1, é essa informação. Porque a forma com que nós organizamos a nossa linha de raciocínio é a forma com que nós vamos conduzir a nossa vida e as nossas ações também. Então, que eu digo assim, a forma com que nós vamos corrigir as nossas ações ao mesmo tempo, porque as ações
confusas, nós ainda vamos continuar tendo, porque nós temos muito ainda que desbastar. Mas quando nós seguimos uma linha de raciocínio, essa linha de raciocínio, eu começo a identificar nas minhas ações o que está disfuncional, que antes eu não via, então eu começo a corrigi-las. Isso eu acho que é o que mais de lindo e belo eu posso falar nesse segundo vídeo desse desbastar, é olhar o que está na frente, de você perceber, a vê-la como amor incondicional. Ela te vê, ela te percebe, ela te ama, e não há motivos, não há possibilidade alguma, não há o que você possa ter feito em um momento da sua jornada que a impeça de continuar a amando. E sempre amando, não importa. É muito bom ver vocês aqui de novo, e eu vejo vocês, então, nos próximos vídeos.